Alô, turma 3001, boa noite. Estamos outra vez no ar e vamos dar continuidade às nossas atividades. Hoje é a live número 11. E nessa live número 11 nós vamos ver isso aqui, ó. Elementos de um circuito elétrico. Elementos de um circuito elétrico. Aí vem. Introdução. Circuito elétrico. Circuito elétrico. É um sistema constituído pelo menos de dois dispositivos e fios. Um circuito elétrico, ele tem que possuir pelo menos dois dispositivos. E fios. Fios. Esse aí que liga e desliga as nossas casas. Tá, então, falou em elementos de circuito elétrico, eu tenho primeiro que saber o que é o circuito elétrico. Ele tem que ser constituído de pelo menos dois elementos. Pelo menos dois elementos tem que ter. E mais os fios. Para que os fios? Para fazer as ligações, tá? Então eu tenho aqui, ó, vamos dizer que eu tenho aqui o sistema elétrico chamado de A. E tem um outro aqui, ó, chamado de B. Por que isso? Porque esse sujeito aqui, para que haja um circuito elétrico, tem que haver movimento de corrente. E para que haja esse movimento de corrente, tem que ter DP, diferença de potencial, aquilo que nós já conhecemos. Ó. DDP, ó. DDP. Esse sujeito aqui, esse primeiro dispositivo aqui, ele é o sujeito que vai criar a energia e vai oferecer essa condição aqui. Essa condição de DDP, diferença de potencial, vai ser oferecida através desse sujeito aqui. Ó. Ele vai criar a energia, vai oferecer aquela condição ali chamada DDP, diferença de potencial. Esse sujeito B aqui vai ser o consumidor. Ele vai consumir essas energias daqui. E para que ele consuma essa energia, tem que ter fios. Por isso, a importância dos fios. Ó, vai ter fio tem que ter fio para ligar. Ó. Tá? Esses são os fios. Energia feita aqui, diferença de potencial. Esse aqui é o consumidor. E os fios vão ligar eles. Se a corrente vai para lá ou se vai para cá, no momento não é importante. O importante aqui é você saber que um circuito elétrico, ele tem que ter pelo menos dois dispositivos. Um criando energia e oferecendo a DDP, que é a diferença de potencial, e o outro sujeito como consumidor, e fios para fazer a ligação. Tudo bem? Então até aí, tranquilinho? Então o nosso próximo passo
vai ser gerador. Gerador. Tá? Esse é o nosso próximo passo, vai ser esse aqui. Vamos falar agora de gerador. Uma vez que nós já identificamos, já sabemos como é que monta um circuito elétrico, o que ele precisa ter de imediato, dois dispositivos, um criando a energia e oferecendo a DDP, a diferença de potencial, e um outro segundo dispositivo, que vai ser o consumidor. E os fios, para que faça a ligação entre eles. E o próximo passo nosso, nós vamos falar de gerador. Então, dentro do que nós estamos falando, vamos começar a falar de gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? Ó, é um dispositivo capaz de transformar em energia elétrica outra modalidade de energia. Industrialmente, os geradores mais comuns são químicos e mecânicos. Então, ele tem a capacidade de transformar qualquer outro tipo de matéria, de energia, em energia elétrica. Ó, capaz de transformar em energia elétrica outra modalidade de energia. E, industrialmente, os geradores mais comuns são os químicos e os mecânicos, tá? Então, nós vamos começar a ver o que é um gerador químico, nós vamos ver o que é um gerador mecânico. Então, a nossa próxima anotação, nós vamos falar do gerador químico. De imediato, nós já podemos dar uma palhinha. O gerador químico é aquele que nem uma bateria de carro, pilha, essa pilhazinha que se coloca em rádio, pilha você sabe o que é, todo mundo sabe. Quem não sabe o que é pilha, não sabe o que é radinho, tá? Então, nós vamos falar agora, começar falando do gerador químico. Então, vamos lá, gente, continuando aqui, estamos falando dos geradores, né? Industrialmente, os mais comuns são os químicos e os mecânicos. Vamos ver aqui os químicos. Ó, são aqueles que transformam energia química em energia elétrica. Ó, olha lá, a pilha e a bateria. Bateria de carro, principalmente. A pilha de rádio de pilha e a bateria de carro. O elemento químico, ele é transformado em energia elétrica. Tá? Vamos ver aqui os mecânicos. Ó, são aqueles que transformam energia mecânica em energia elétrica. Exemplos. Dínamo. Dínamo é uma peça que tem no carro. Ó, dínamo de motor de automóvel. Ele fornece corrente contínua. O dínamo de um veículo fornece energia contínua. Vamos ver aqui. O alternador. Ó, alternador de usina hidrelétrica. Fornece corrente alternada. Isso nós já conhecemos. Desde lá do início, quando começamos a estudar. Corrente contínua, CC, e CA, corrente alternada. Então tá lá. Alternador de usina hidrelétrica fornece corrente alternada. E dínamo de automóvel fornece corrente contínua.
Letra C. Receptor elétrico. É um dispositivo que transforma a energia elétrica em outra modalidade de energia, não exclusivamente térmica. O principal receptor é o motor elétrico, que transforma a energia elétrica em mecânica, além da parcela de energia dissipada sob a forma de calor. Transformar a energia elétrica em mecânica é uma batedeira de bolo. A batedeira de bolo, um liquidificador, transformando energia elétrica em mecânica. E também tem aqui o resistor elétrico. Resistor elétrico é todo dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em térmica. É pegar a energia elétrica e transformar ela em quente, em térmica. Exemplo, aquecedores. O aquecedor ele pega a energia elétrica e transforma em calor. A lâmpada comum. A lâmpada comum tem uma coisa chamada resistor, que passa por dentro dela. Então, resistor. E fios condutores em geral. Isso são resistores elétricos, tá? É todo dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em térmicas. Aquecedores, lâmpada comum e fios condutores em geral. Um outro exemplo de resistor elétrico poderia ser a churrasqueira elétrica, que ela tem umas tipo uma serpentina que nem fica atrás da geladeira. Ela pega o resistor, e transforma a energia elétrica em calor para fazer o churrasquinho, o pessoal ficar brincando no final de semana e comendo carne. Tudo bem? Então, nós vamos continuar com as nossas atividades. Agora vamos para a letra E. Tá bom, gente? Vamos lá então. Continuando os elementos que formam o circuito elétrico. Agora nós vamos para a letra E. Dispositivos de manobra. Exemplo, as chaves e os interruptores. As chaves porque quando você quer mudar a corrente de sentido ou direção, você usa chaves ou interrompe. Ou você usa as chaves ou interrompe. Então, esses são dispositivos de manobra. As chaves e os interruptores. Na letra F, dispositivos de segurança. Esses dispositivos de segurança são os fusíveis. Os fusíveis, que eles são muito usados para quando aumentar muito a corrente ou aquecer muito, o que acontece? Ele automaticamente se rompe, que ele é feito por um materialzinho bem sensível à corrente elétrica, para que evite problema de incêndio, curto, tudo isso. Quando há picos de energia, costuma queimar fusíveis. Tudo bem? Então isso aqui são dispositivos de segurança, tá? Dispositivos de segurança. Esse aqui é de manobra, esse é de segurança, os fusíveis. Aí tem dois tipos, tá? Exemplo, os fusíveis, porque tem dois tipos, fusível de rosca e fusível de cartucho. Tudo bem? Agora aqui nós vamos ver na letra G, dispositivos de controle. Dispositivo de controle. Controle, para que você possa controlar o teu circuito, para que você possa observar
e controlar como é que ele está trabalhando. Dispositivos de controle. Ó, são utilizados nos circuitos elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica e a DDP existente entre dois pontos, ou simplesmente para detectá-las. Detectar é para você ver se realmente existe ou não. Os mais comuns são o amperímetro. Para que serve o amperímetro? Conforme o nome já diz, ó, aparelho que serve para medir a intensidade da corrente elétrica. O amperímetro serve para medir a intensidade da corrente elétrica, que a unidade de corrente é amperes. Letra B, voltímetro. Aparelho que serve para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico, para você ver a voltagem. Aqui vem galvanômetro. Galvanômetro, ó. Galvanômetro. Aparelho utilizado para indicar a passagem da corrente ou a existência de uma DDP. Isso aqui indica a passagem da corrente ou, se não, a DDP, a diferença de potencial. Então está aí os elementos que compõem um circuito elétrico, tá? Começando com aquela base que nós falamos, tem sempre dois dispositivos, um selo que gera, que cria energia e que oferece a condição que é a DDP, a diferença de potencial. E o outro, que é? O outro é o consumidor. Esse consumidor. E o terceiro elemento são os fios, que vai fazer a ponte, a ligação entre o primeiro elemento que cria a corrente e que dá a diferença de potencial, e o outro que é consumidor. Tudo bem? Então, turma 3001, essa é a nossa live número 11. Ó, live número 11. Eu devo passar um exercíciozinho Então vamos fazer o seguinte agora, eu vou passar uma bateria de exercício para que nós possamos fechar bem essa live número 11 com chave de ouro, tá? Então eu vou passar agora uma bateria de exercício que é para a gente fechar aí esses elementos de um circuito. Alô, turma, vamos finalizar então essa aula de hoje. Elementos de um circuito elétrico. Vamos finalizar com essa bateria de exercícios aqui. Vamos ver aqui, ó. Complete as sentenças para torná-las verdadeiras. Letra A. A função de um gerador elétrico é a de transformar em pontinho. Outra modalidade de energia. Então você vai completar aqui, ó. Aí vai ficar assim. A função de um gerador elétrico é de transformar em o que você responder, outra modalidade de energia. Quer ler o que nós fizemos hoje? Até o aluno que porventura pegou a matéria com alguém, basta ele ler a nossa parte teórica que ele completa isso aqui tranquilamente. A função de um gerador elétrico é a de transformar em pontinho, outra modalidade de energia. Letra B. Os geradores químicos
Os geradores químicos transformam energia pontinho, pontinho em energia pontinho, pontinho. Letra C. Os geradores mecânicos transformam energia pontinho, pontinho em energia pontinho, pontinho. Letra D. O resistor elétrico transforma exclusivamente energia elétrica em energia pontinho, pontinho. Vamos ver a letra E. O que diz aqui? Ó. Quando a corrente em um condutor se torna muito elevada, surge um aquecimento perigoso. Esse risco é sanado mediante a instalação de quê? Aí você vai completar aqui. Isso aqui está naquela questão da segurança, ó. Quando a corrente em um condutor se torna muito elevada, surge um aquecimento perigoso. Esse risco é sanado mediante a instalação de pontinho, pontinho. Ele vai instalar aqui um dispositivo de segurança para evitar que a coisa pegue fogo. Isso aqui eu comentei bem na parte teórica. Letra F. O aparelho utilizado para medir corrente elétrica é denominado, desde o início que a gente sabe qual é a unidade de corrente, qual é a unidade de corrente. E também nós comentamos aqui hoje na nossa parte teórica. E esse aqui é a letra G. O aparelho utilizado para medir diferença de potencial é denominado pontinho, pontinho. Bem tranquilo, uns exercícios, uma bateria de exercício bem fácil, para todo mundo acertar, para todo mundo ficar feliz, né? Então, essa foi a nossa live número 11. Turma 3001, hein? Turma 3001, Colégio Jorge Washington. Boa noite, até a próxima. Mais um avisozinho antes da gente terminar. Essa live aqui, número 11, eu vou fazer uma live número 12 corrigindo todos esses exercícios aqui, tá? Fazer uma livezinha número 12 só para corrigir esses exercícios. Porque tem aquele aluno que diz, eu não consegui, não peguei, não entendi. Então, vamos fazer conforme nós vínhamos fazendo sempre. Qualquer que sejam os exercícios dados aqui na plataforma, é corrigido, tá? Então, live número 12, vou fazer corrigindo esses exercícios aqui. Então, aquele aluno que porventura não está muito bem, é a hora de se aprumar, se levantar. E bota a matéria no caderno, para me dar aquele visto quando nós voltarmos, tá? E fica em casa. Um abraço.